meu nome é Julie e hoje eu vou ensinar vocês como organizar o seu Obsidian de acordo com a estrutura para. Eu não sei se é assim que se pronuncia porque vem do inglês, né? Mas é basicamente a estrutura que segue projetos, áreas, recursos e arquivo, né? E daí eu vou mostrar também os plugins que eu uso no Obsidian e fazer uma tour, né? Julie do futuro da edição veio aqui dizer que o áudio ele fica estranho por alguns minutos, mas ele retorna logo em seguida, então tenham paciência. Bom, essa aqui é minha dashboard. Vocês podem perceber que eu utilizo bastante recursos visuais, né? Eu acho que eu preciso disso para organizar minha cabeça, então basicamente eu utilizo o plugin de banner, né? E banner icon. Eu tenho um snippet, é assim que fala, não sei, que dá essa estrutura de título desse jeito, né? Com essa fonte, com essa cor. Aqui eu uso colunas, né? Eu utilizei o plugin de colunas. Aqui tem um widget, que é de relógio, que também funciona no Notion, mas aí eu trouxe pra cá. E, bom, é isso. Aqui, da dashboard, a gente tem dois caminhos para ir, né? Basicamente, que são os projetos e as áreas, né? Aqui, olhando a estrutura de pastas, a gente tem a dashboard, projetos, áreas, resources e arquivo, né? Recursos e arquivo não vou entrar muito não, mas, por exemplo, projetos. Eu tenho alguns projetinhos na minha vida, assim, que não quer dizer que sou a melhor pessoa para seguir, porém, eu planejo bastante, né? Aí eu tenho um projeto de ver filmes. Aqui tá até desatualizado, porque não está em progresso 0%. Mas eu coloco aqui todos os filmes que eu quero ver. Esses daqui são até julho de 2026. Que eu coloquei todos os filmes que eu quero ver até julho de 2026. Aí isso aqui, pra eu estruturar esse negocinho com cards, como se fosse o Notion, a gente utiliza o plugin Data Cards, né? E daí, através dele, tem como você programar para mostrar, tipo, tags, né? Tipo, tags de área, tags de progresso. O progresso é o seguinte, ele é uma propriedade dentro do projeto, por exemplo, projeto de escrita, em que eu estipulo a quantidade, por exemplo, de textos que eu tenho que escrever ao total. Aí eu coloco aqui nas propriedades. Cadê? Aqui. Propriedades. Meta, 62. Eu tenho que escrever 62 coisas, tá? De várias categorias, mas eu tenho que escrever 62. E feito, 6. E aí, lá naquele código, dentro dos projetos ativos, existe um cálculozinho que se faz para mostrar a porcentagem. Mas isso aqui, você precisa disso tudo? É essencial? Não. Isso aqui é só uma forma visual de se organizar. O importante mesmo é a estrutura de pastas. Eu não gosto de fazer muitos links entre uma coisa e outra, apesar de que aqui tá bagunçado. Mas eu tenho a estrutura que vai da dashboard, vai para projetos ou para áreas. E daí vai como se fosse duas árvores assim, pro lado. Mas eu geralmente não conecto uma coisa que vem da área com uma coisa que tá no projeto de escrita. Porque senão, pra mim, fica um pouco poluído. Eu gosto de uma coisa mais minimalista, por isso que eu não conecto as coisas desse jeito. Se eu precisar linkar, eu linko pelo link de dentro do Obsidian, que não faz markdown, né? Que aí não conecta como se fosse no mapazinho. Aí, a estrutura de pastas é o seguinte. No projeto, eu coloquei cinema, que é as coisas, os filmes que eu quero ver. Escrita, as coisas que eu quero escrever. Jogos, que eu quero jogar. Leitura, que eu quero fazer. A monografia, que eu preciso fazer. E música. Porque eu gosto muito de música, eu gostaria de entender um pouco mais. Aí, a diferença entre projetos e áreas, o que vai em cada lugar, é que projetos ele tem uma data de término, né? Tanto que ele tem uma meta numérica, ele tem um progresso numérico que eu posso ir acompanhando. Já áreas são coisas que não são mensuráveis dessa forma, são coisas mais constantes. Por exemplo, desenvolvimento pessoal. Eu tenho a pasta afetos, que as pessoas podem me achar
psicopata, mas eu coloco pessoas, data de aniversário de pessoas, essas coisas assim, que geralmente as pessoas não estavam anteriormente, mas se perdeu esse costume, parece que agora é muito estranho fazer isso, mas enfim. Terapia, sessões de terapia, por exemplo, eu coloco aqui estudos pessoais. Aí eu tenho o estudo que eu vou começar agora de criação de conteúdo e de gênero e sexualidade, que eu tô indo um caminho assim. Eu tô estudando a crítica da forma família, né? Vou pra teoria da reprodução social e vou chegar no feminismo marxista, se Deus quiser. Trabalho. Aí tem o meu trabalho fixo, né? E daí eu coloquei a criação de conteúdo como um trabalho, apesar de que eu não ganho dinheiro com ele. Mas coloquei como um trabalho porque eu quero planejar como se fosse um trabalho. Tomara que esse ano dê certo. E universidade, aqui eu coloquei só a parte de disciplinas. A monografia fica em projetos, porque tem um projeto mensurável que dá para você ir acompanhando o progresso. Aqui eu coloquei disciplinas em áreas, porque disciplinas não é uma coisa mensurável. Até dá para fazer como se fosse um projeto, porque, por exemplo, são minhas 2 últimas disciplinas da graduação. Então, daria para fazer também um projeto como um projeto que tem data de término, né? Mas eu escolhi deixar assim. Olha as matérias que eu vou fazer. Plantas medicinais, história e cultura afro-brasileira e indígena. E esse aqui é laboratório de não sei o quê. De gestão de não sei o quê. Que é chato, né? Mas enfim, essa é a minha estrutura. Em recursos fica bibliografia. Aí eu dividi aqui em imagens, que são muitas imagens que você vai precisar, né? Se você quiser fazer essa estrutura de data cards aqui, você vai precisar de muita imagem e de banner, né? Livros, PDFs, ainda tem pouca coisa aqui, né? Enfim, vídeo, tá aqui o movimento LGBT. Ah, uma parte importante, muito importante. A gente vai pegar, a partir da dashboard, a gente vai para áreas ou para projetos. Dentro disso, a gente vai para outras categorias. Só que vai ter umas notas que você vai ter que criar sempre. Por exemplo, se eu quiser adicionar um filme novo, eu já tenho um template pronto que eu posso só copiar. Existe um plugin chamado Templater, que ele gera um novo ao invés de você ter que copiar, porém ele não funcionou muito bem comigo, não sei por quê, por qual razão. Então, eu só pego aqui o template, esse aqui tá horroroso, que esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Ensaio do Medium, né, em que eu vou tentar fazer uns micro-ensaios sobre a teoria que eu tô lendo, né, sobre feminismo marxista, etc. E daí aqui eu tenho uma estrutura já pronta, entendeu? Que aí depois, quando eu for criar uma nota em relação a um ensaio do Medium, eu vou ter aqui certinho, é só copiar e preencher, né? Aí se eu quiser adicionar um jogo, tem um jogo, nota permanente. Esse aqui é só pra monografia, porque... Ah, vou mostrar a parte de monografia? Que eu acho que é a parte que mais, assim, dá pra mostrar, né? O projeto de monografia, eu fiz algumas coisas aqui para ele ficar desse jeito, né? Aqui, ele tem uma fórmula que calcula, através das propriedades, quantos fichamentos de referencial eu fiz. Então, eu fiz um de 5, né? Eu tô em 20%. Fichamento corpus, que é fichamento necessariamente que eu vou analisar, né? Porque eu vou fazer revisão de literatura e tal, blá, blá, blá. Aí, já fiz 3, tô em 20%. Isso aqui é do necessário, mas eu quero fazer mais do que isso, né? E rascunhos, né? Que é a parte mais difícil, ainda não comecei. Mas aqui tem os fichamentos, né? Eu escolhi colocar capa em todos eles. E, por exemplo, o Capital, volume 1, capítulo 23, que é o capítulo que eu vou usar principalmente, né? Minha monografia sobre precarização do trabalho nos governos petistas. E aí eu anoto coisas aqui, por exemplo, de outros autores que falam do Capital, porque o Capital é um livro que você pode ler manuais sobre ele, né? Por exemplo, aqui eu coloquei o Harvey explicando essa dinâmica, né? Aqui o Harvey de novo, e aqui começar as citações do Capital em si, tá vendo? Mas no meio deles tem notas, né? Que são essas notas permanentes para que quando eu tiver dúvida, o que é composição técnica, composição orgânica ou composição de valor? Eu vou
direto na nota permanente, ao invés de ter que ler o fichamento inteiro, né? Enfim, não sei se deu para entender. Eu vou deixar Vou mostrar aqui no final, ó, meus plugins, para vocês verem, porque essa parte é essencial. Isso aqui não precisa, não. Isso aqui vou até desinstalar. Mas, ó, tá vendo? Meus plugins são bastantes. Enfim. E são esses aqui. De colunas, eu acho que eu tenho 2 plugins de coluna, mas eu utilizo aquele que você coloca a barra e aí você vai inserir tantas colunas. Eu uso esse. Aí eu não sei qual que é, eu fiquei com medo de apagar. Utilizo o homepage, que é para deixar a dashboard como uma página inicial quando você abre, né? Isso aqui é de ícone. Galeria de imagens eu utilizo porque dentro do projeto escrita, eu tenho, por exemplo, um caderno físico de reflexões, né? Aí eu tiro uma foto, escaneio essa reflexão que está no papel e passo para cá para ter um registro assim também, sabe? Mas é bobagem também, não precisa. Tem gente que faz a estrutura de journaling ou daily notes, né? Que é para você anotar as coisas que passam pela sua cabeça durante o dia. Porém, eu não utilizo isso, porque eu utilizo um caderno físico de brain dump, que eu faço isso, eu vou anotando tudo aqui. Aí eu não me perco na vida. Mas também dá pra fazer por aqui, né? Eu também tenho um apego muito grande aos cadernos físicos, por isso que eu utilizo junto, sabe? Aqui, ó, eu tenho o plugin Periodic Notes, mas eu não uso ele dessa forma. Bom, tá passando um caminhão de tomate. Não sei. Então, eu acho que é hora de terminar esse vídeo. Espero que tenha ajudado de alguma forma a pensar numa estrutura para o Obsidian de vocês. E é isso. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Tchau!